Aleluia. Boa noite, gente. Tem alguém feliz aí, pelo amor de Deus? Aleluia, glória a Deus. Esse negócio de não importa o preço, meu Deus do céu, gente, eu choro. Meu Deus, estou feliz demais. Nessa noite estou empolgado. Nós estamos iniciando hoje uma série nova chamada Cristo em Mim. Diga para o seu irmão do lado, gente. Fala para ele, irmão. Não, irmão. Ô, irmã. Fala, irmão. Pastor está empolgado hoje. Queridos, estou feliz, estou empolgado. Nós vamos iniciar uma série nova chamada Cristo em Mim. E hoje o Senhor reservou uma palavra poderosa para nós. Nós vamos falar um pouco de religiosidade. Sabe, nós percebemos que nesse tempo há muita religiosidade no meio do povo cristão, da igreja. E essa religiosidade tem atrapalhado alguns de nós de fluir, sabe, no dom, no poder de Deus. Sabe, a verdadeira religião é cuidar de órfãos e de viúvas. E a palavra religião no original significa religai. Religai significa religar o homem a Deus, mas por causa dessa tal religião, essas coisas não estão religando. Ao invés da gente, como igreja, atrair pessoas, nós temos afastado pessoas, por causa dessa religiosidade. Então, num tempo de oração, nesses dias, Deus falou, cara, vocês vão falar sobre Cristo em mim. Eu falei, Jesus, mas como assim? Estava tão legal a série passada. Não, agora mudou, é uma estação, é algo fresco que eu quero falar com o meu povo, então mudou tudo isso aí. Gente, pode sentar, por favor. Já receberam a porção de vocês, o cachê, tudo certo? Deixa o meu profeta aí. Gente, estou feliz, tem um casal aqui, o Lipe e a Mona, são lá de São José dos Campos, da Poema. Eu falei para eles agora, gente, acho que eu vou forjar uma profecia para vocês virem para cá. Eu falei, não, faz isso não, cara. Gente, então, o que Jesus quer fazer com a gente nessa noite é nos libertar de nós mesmos. É o que a gente cantou aqui. Realmente o que Cristo quer fazer com a gente nesses dias é libertar do nosso eu, entender de forma bíblica o que Jesus espera da igreja, espera de mim, espera de você. Abra comigo em Colossenses capítulo 1, verso 26. Você está feliz, gente? Está feliz? Gente, tiver alguém de pé lá, viu? Tem lugar aqui, ó, do meu lado. Tem lugar aqui atrás de mim, fique à vontade. Colossenses capítulo 1, verso 26. Gente, Paulo escreve a carta para Colosso, para a igreja de Colosso. E Paulo, ele estava preso nessa época, quando ele estava escrevendo essa carta, e ele combatia nas cartas dele. Você pode ler depois, estudar na sua casa, Colossenses capítulo 1, 2, 3 e 4. Paulo combatia a religiosidade daquela época, as falsas doutrinas, os falsos ensinos. Então Paulo vem pregando a respeito de Cristo, o que Cristo fez na cruz por mim e por você. E aí, irmão, dá muita treta. Porque uma das coisas que a religião não quer que Cristo faça em mim e você, irmão, é conhecê-lo plenamente. Uma das formas que a religião trabalha para que a gente não conheça Cristo plenamente é dando regras, inventando coisas. Falsas doutrinas, falsos métodos de pregação. E de verdade, querido, se Jesus abrir os seus olhos nessa noite, você vai ter problema lá fora. Se Jesus abrir os seus olhos a respeito de você, daquilo que tem para você nesses dias, você vai começar a dar problema para a religião, irmão. Então se você vai, ai Xandão, então nem vou andar com Jesus, vou ser perseguido, irmão. Já dizia Mano Brown, perseguido eu já nasci, demorou. Nem começou, irmão, você está num tempo bom de pregar o evangelho, amém? Você já sofreu bullying? Quando você sofreu bullying por causa do evangelho? Você que sofreu, você está no lugar certo. Você que não sofreu ainda, tem alguma coisa errada, irmão, você precisa sofrer. Beleza? Falei que eu estou empolgado. Colossenses capítulo 1, verso 26. Olha que maravilhoso, gente, que coisa linda. O mistério que estava oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. O que é santo? É ser separado, ser consagrado para algo, ser distinguido de muitos. Verso 27. A ele quis dar a conhecer entre os gentios. Quem são os gentios, irmãos? Eu e você. A ele quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério,
que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Eu vou ler outra versão da NTLH. Diz assim: o plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. Irmão, que segredo é esse que Abraão não experimentou? Que segredo é esse que homens do Velho Testamento não experimentaram? Que segredo é esse que Cristo estava guardando, que Deus estava guardando por gerações e séculos? E foi revelar para quem? Para os gentios. Eu e você, qual o segredo é esse? No verso B, e o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Abraão e aquele povo do Velho Testamento caminhou por tanto tempo, que esperança, que glória era essa que há de vir? Querido, o nível de fé deles é muito mais alto, porque eles caminharam por uma promessa que eles não viram. Agora eu e você estamos vendo. Está sendo revelado para mim e para você. Como é que é segredo? Cristo em vocês. Querido, antigamente a presença de Deus ela se movia através de arca. Mas no Novo Testamento, João diz que agora a presença tabernaculou. Ela viveu entre os homens. E agora ela vive dentro de mim e de você. Aleluia. Colossenses capítulo 1, verso 28. Nós o proclamamos, olha só, irmão. Nós o proclamamos, advertindo, ensinando a cada um com toda a sabedoria. Olha só que lindo. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, a fim de que lhe apresentemos todo homem perfeito, ou seja, todo homem maduro em Cristo, todo homem completo em Cristo. Ou seja, o evangelho não dá tempo para ficar só na meninice, irmão, tem que crescer. O Cristo que habita em mim e você tem que crescer, tem que sair do leitinho e começar a pegar pão agora, irmão. Sair do miojinho, da sopa com letrinha, e ir para o dogão. Aleluia. Senti uma vibe aqui. Verso 29, para isso me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? A medida que Cristo opera em mim, é a medida que eu opero agora fora de mim. Então a medida que Paulo está dizendo, a medida que Cristo me cura, eu também curo. À medida que eu sou transformado, eu também transformo. À medida que Cristo faz milagres em minha vida, eu agora anuncio esses milagres. À medida que Deus agora restaura o meu casamento, eu anuncio para essas pessoas o que Cristo está fazendo no meu casamento. À medida que os meus filhos são restaurados das drogas, da bebida, da prostituição, do carnaval, de um monte de coisa, é à medida que eu vou avançando em fé, em glória, e dizendo, o Senhor está tocando a minha casa. Sabe qual foi a diferença, querido, de Zaqueu? Nossa, Zaqueu, meu Deus. Como eu chorei, gente, nessa canção. Esses dias falaram assim, mano, vamos tocar Zaqueu na igreja? Eu falei, deixa para quando tiver na vibe, né? Gente, eu lembrei de um negócio aqui. Eu fui no hospital um dia e falaram assim, Xandão, você pode ir no hospital dar uma palestra? Eu falei, mas eu não sei da palestra. Eu só sei pregar. Aí falaram assim, não, mas vai lá, dá uma palestra. E eu falei, tá, mas para quem que é? Para os enfermos? Não. É para os gerentes de áreas. Então tinha o gerente da enfermagem, gerente sei na onde, um monte de gerente, irmão. Aí cheguei lá, me deram um violão e falaram assim, Xandão, não fala de Jesus. Aqui tem um monte de religião, mas não fala de Jesus. Não fala da igreja. E eu falei, tá bom, vou tomar conta. Vou me policiar. Irmão, cheguei lá, eu falei, mas vocês querem que eu fale o quê? Não, você tem que falar de unidade. Aí eu comecei a falar, irmão, com os chefes, com os gerentes lá, e comecei a falar de unidade, comecei a falar de governo, de pai para filho, de filho com o pai, e de repente uma mulher, eu percebi que ela estava sendo tocada, começou a chorar, eu falei, meu Deus, cara, e aí eu comecei, eu tentando segurar para não falar do Cristo que habita em mim, eu já estava a fim de explodir naquele lugar, aí estava todo mundo já meio comovido, e eu jogando um Jesus ali meio na surdina, para o povo não perceber. De repente eu falei, posso tocar um violão? Só queria fazer uma oração, vocês podem receber a oração aqui?
Aí a diretora estava junto, ficou quieta, mas os gerentes fez assim, pode. Eu falei, então, a diretora está de boa e os gerentes quer. Irmão, peguei o violão, falei, o que eu vou tocar? Falei, vou mandar um Skank, né? Um J Quest, sei lá. Irmão, mandei um Zaqueu, cara. Era a única música que eles conheciam da igreja. Não era ninguém da igreja. No final, estava todo mundo assim, Brunão, entra na minha casa, entra na... E aí, para encerrar, eu fiz assim, amém, igreja! Os gerentes, amém! Cristo em mim, a esperança da glória de Deus. Querido, se o Cristo está em você, as pessoas precisam tocar em você. Se o Cristo está em você, você carrega essa glória. Que glória é essa, Xandão? Cristo em mim, a esperança da glória é Cristo em mim, a esperança de um renovo. Cristo em mim, a esperança para uma vida que está acabada. Cristo em mim, há o poder da cura em mim. Cristo em mim, está dentro de mim a sabedoria de Cristo, o pensamento de Cristo a respeito de certas coisas. É por isso que Jesus precisa morar em nós. Então, querido, se Jesus está tocando você, se você está sendo violentamente tocado por Deus esses dias, anuncie aquilo que está acontecendo na sua vida. Não tem a ver com religião, querido. Jesus não veio pregar uma religião. Jesus veio pregar uma vida. E vida em abundância. Não somos como Judas, que começou a andar com Jesus, mas quando Jesus falou que ia morrer, ele falou, opa, o meu rei vai morrer. Mal sabia ele, cara. Mal sabia ele qual era o final da história. Querido, compartilhe. Mas, Xandão, o que vão pensar de mim, irmão? Ele já pensa. O que eles vão pensar de mim, Xandão? Ele já pensa. Se você está aqui, ele já está pensando alguma coisa do seu, irmão. Fica sossegado. Já vão pensar mal de você. Olha só, Mateus capítulo 10, verso 17. Gente, em nome de Jesus, vamos orar pelo segundo culto. Falaram para eu não falar nada, mas acho que é em abril, tá? Eu não me aguento. Ai, estou feliz, cara. Meu Deus, que alegria hoje. Mateus capítulo 10, verso 17. Bíblia é a mensagem, essa versão. Não sejam ingênuos. Olha só, irmão. Não sejam ingênuos. Alguns irão contestar a motivação de vocês. Outros tentarão manchar sua reputação. Ah, vai na igreja, agora você é crente. Você é crente do bumbum quente. É isso que fala. Agora fizeram lavagem cerebral na sua cabeça. Agora o pastor está andando de nave e você está aí ainda de fusca. Aí, irmão. Vão tentar manchar sua reputação. Só porque vocês creem em mim. Verso 19. Não fiquem deprimidos se forem levados perante as autoridades civis. Sem saber, eles fazem a vocês e a mim um grande favor, dando-lhes um palanque para pregar as novas do reino. E não se preocupe com o discurso. Ei, querido, se Deus está colocando pessoas na sua frente para você evangelizar, não se preocupe com o discurso. As palavras certas serão ditas. O Espírito do Pai de vocês irá providenciá-las. Quando o povo perceber que é o Deus vivo que vocês apresentam, não algum ídolo que os faça sentir-se bem, eles irão voltar-se contra vocês, até membros da família. Minha tia parou de falar comigo, Xandão, porque eu estou na igreja. Que bênção, irmão. Verso 22. Aqui está uma grande ironia, proclamar tanto amor, experimentar tanto ódio. Mas não desistam, não se deixem abater, no final valerá a pena. Vocês não estão perseguindo o sucesso. Querido, nós não queremos o evangelho da prosperidade. Ninguém aqui está passando nave aqui, barco e mulherada e um monte de festa para atrair você, cara. A gente até queria ter um telão de LED, a gente nem tem, a gente só tem Jesus, isso basta para nós. Isso basta para nós. Vocês não estão perseguindo o sucesso, mas apenas tentando sobreviver. Sejam sobreviventes antes que se esgotem as opções. O Filho do Homem estará de volta. Sabe o que é isso? Você está fazendo a obra, você está pregando e nada acontece, nada muda. Mas a hora que as suas forças não estiverem mais
aptas para fazer alguma coisa a mais. A hora que essas forças estiverem se acabando, a Bíblia garante que ele voltará. Então, por favor, querido, não venha com o seu discurso falar para nós: eu estou cansado, eu não aguento mais, porque a Bíblia garante que você ainda tem força, porque quando ela se esgotar, é que o Filho do Homem virá nos buscar. Vamos lá, igreja. Um dia chegaram para Paulo, cara, Paulo, você está preso. Colocaram ele diante de um rei Agripa. Aí os caras perguntaram: Paulo, o que você está fazendo? O que você está pregando aqui? O que você está falando por aí? Aí Paulo começou a falar: eu ando com Deus que fez o céu e a terra, tem mudado a minha vida, tem mudado a estação da minha vida. O Deus que criou todas as coisas e por nada foi criado. Está lá em Atos. De repente levanta o rei Agripa e fala assim: ei Paulo, você está maluco? Você está bichuru? Você está biruleibe? O que você está falando, Paulo? O seu discurso é para tentar me convencer. Sabe qual foi a fala de Paulo? Não só você, rei Agripa, mas todo mundo agora que está me ouvindo. Jeremias capítulo 1, você que diz que você é um menino, querido. Eu sou só um menino, eu nunca vou pregar, eu tenho um chamado, mas nunca acontece. Eu sou um menino ainda, Xandão. Jeremias capítulo 1 diz que Deus falou para Jeremias: não diga que você é um menino. Eu colocarei as minhas palavras sobre você. É só você abrir a boca. E diz que quando ele abriu a boca, ele viu um rolo. E Deus disse para ele: coma esse rolo. Apocalipse diz que João estava lá. E de repente ele olhou e viu o quê? Um livrinho. E o anjo disse para ele: coma do livrinho. Querido, se você está se alimentando do Cristo, você terá força para propagar Ele também. Recentemente recebi um vídeo do Anderson, que serve aqui com a gente, trabalhando numa barbearia, orando pelos chefes dele lá, pelos empregados, pelos funcionários lá da barbearia. Ele também é funcionário lá. E de repente mandaram assim: olha só, o Anderson impor na mão dos caras, orando todo dia de manhã. Todo dia de manhã. Falei: meu Deus, cara. De repente chega dois jovens aqui na igreja, o Vitão e o Vinícius. Xandão, vai ter carnaval, podemos ir evangelizar? O que você acha, pastor? Falei: se vocês não caírem no bloco da pastora Ivete Sangalo, está tudo certo. Vocês estão abençoados. Não vai, arerê, love, love, love. Cuidado. Não, pastor, nós vamos evangelizar. Como que faz, pastor? Falei: está abençoado, cara. Xandão, mas eu posso orar por você que é pastor? Xandão, mas eu posso orar pelas pessoas? Querido, a autoridade não estava em Faraó, a autoridade estava em José. A autoridade está em quem carrega o Cristo. A autoridade está em quem carrega a presença de Jesus. Pode estar o diabo que for, pode estar o homem e mulher que for. Se você carrega a autoridade de Cristo, querido, as coisas ao redor vão se render ao Cristo que habita dentro de você. Aleluia! Aleluia! Então, de verdade, irmão, se você não quer se parecer com o Cristo que nós estamos pregando, talvez essa noite não seja para você. A primeira vez que os cristãos foram confundidos com o próprio Cristo na cidade de Antioquia, eles foram confundidos com o próprio Cristo. Todo mundo da cidade falava: cara, é Jesus? Aquele ali é Jesus? Não, aquele outro é Jesus. Simplesmente porque eles tinham o cheiro de Jesus. Eles falavam igual a Jesus. Eles se portavam igual a Jesus. O dia que Pedro, irmão, negou 3 vezes, chegou um cara e falou assim: ei, Pedrão, eu vi você ali, você estava na conferência, hein? Pedro falou: não, nem o conheço. Aquele homem olha para Pedro e diz assim: você fala como ele. Você é um deles, porque você fala como ele. Querido, não adianta querer se esconder. Deus não vai deixar uma lâmpada debaixo da cama. Ele vai colocar a lamparina que Ele está colocando dentro de você num alto lugar, para que ilumine todo o ambiente de trevas, para que você faça parte da transformação do ambiente, faça parte da transformação de vidas. Esse é o evangelho que nós estamos pregando nesse dia. O evangelho de poder, de arrependimento, de graça e de transformação. Cristo em mim. Diga para o seu irmão: irmão, Jesus vai te pegar. Diga para ele: irmão, o tempo da sua vida é agora, porque Deus está levantando
uma geração de improváveis, para que ele possa morar dentro desses improváveis. Aleluia! 1 Samuel capítulo 16, abra comigo. 1 Samuel capítulo 16, verso 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para ser rei. Gente, todo mundo sabe a história. Saul caiu da sua posição. Então agora Deus estava levantando uma nova pessoa. Deus disse para Samuel: vai lá na casa de Jessé. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar o Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele tremendo e perguntaram: você vem em paz? É tipo quando você recebe um profeta na sua casa e você brigou com a esposa. Aí o cara vai tomar um café na sua casa e você fala: ei, meu Deus, Deus, por favor, não revela. Vamos fazer as pazes, não revela. É tipo assim, Samuel chegou lá, era a maior autoridade de Israel naquela época, era Samuel. Então ele chega lá, os caras: salve, vem em paz. Foi esse jeito que respondeu Samuel: sim, vem em paz. Tipo assim, sim, não tem revelação nenhuma. Vocês estão tranquilos. Vim sacrificar o Senhor, consagre-se e venha o sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é esse aqui que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a altura nem a aparência, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Então Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum deles? Então perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos que você tem, Jessé? Respondeu ainda: tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos assentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Gente, olha que coisa linda. Saul foi um homem que foi pedido pela nação. Todas as vezes que eu e você perder a revelação de quem Deus é, nós vamos pedir pessoas semelhantes às outras nações para governar a nossa vida. Todas as vezes que você perder a revelação de um líder que cuida de você, irmão, você vai desejar um cara do YouTube para cuidar de você. O cara do YouTube não te conhece, não anda junto com você, não sabe nada, mas você diz que ele é seu pastor. E nós estamos num tempo que está muito fácil o racha de igreja, racha de aliança. Irmão, você quer prosperar na vida, se mantém debaixo de aliança. Estar debaixo de aliança é um ambiente seguro, é um ambiente de provisão, é um ambiente de amor, de carinho, é um ambiente de transferência de legado, é um ambiente onde a gente não rouba a subjetividade de ninguém, é um ambiente que a gente sempre está transferindo progresso para as pessoas. Esse é o lugar da aliança. Então Deus olha e fala assim: cara, já que ele não deu certo, eu vou levantar um cara que ninguém espera. A aparência de Saul, todo mundo sabe que era uma aparência bela. O Miss Universo de Israel era Saul. Então quando Samuel olha para Saul, ele fala assim: cara, para ser rei de uma nação tem que ser igual esse cara aí. O estereótipo tem que ser igual. Então ele chega na casa de Jessé, e na casa de Jessé, os 3 primeiros filhos de Jessé eram do exército de Israel. Não eram qualquer homens, não eram qualquer meninos na frente da batalha. Eram homens altamente treinados para estar naquela posição. Eram homens, irmão, que davam pai do Senhor, não faltavam no culto, estavam posicionados. Então quando veio o primeiro filho de Jessé, Samuel olha e quase entra a primeira religião, irmão.
Qual entra, quer dizer, a segunda religião, a primeira eu vou falar daqui a pouco. Samuel olhou e falou assim, cara, esses caras têm um perfil do rei Saul. É este que vai ser o próximo rei. Deus falou, Samuel, você está por fora, cara. Tem um que ninguém dá nada, não dá valor nenhum, que está escondido. Tem um que está no secreto a semana toda orando para Deus mandar comida para ele. Tem um que está orando no secreto a semana inteira para Deus restaurar o casamento dele. Tem um aí, Samuel, que está a semana inteira orando para Deus ensinar ele a sair da dívida. Querido, talvez tenha algum improvávelzinho escondido aqui, passando por dificuldade, passando por momentos difíceis, mas fica tranquilo, porque Deus vai usar o que você está passando, irmão, para ser trampolim na vida das pessoas. Deus vai usar essa escassez para ativar ministério de pessoas, irmão. Deus vai ativar essa solidão sua para curar a solidão de alguém. Mas pelo amor de Deus, não perca a revelação de quem Deus é. Ele está fazendo. Então olha que lindo. Samuel olha e fala, é esses caras que vai ser rei. Deus falou, não é. Querido, sucesso de aparência, irmão, estava em quem? Nos 3 filhos de Jessé. Mas o caráter aprovado estava em Davi. Escondido, cuidando das coisas do pai. Cuidando de ovelhas que não era nem dele. Cuidando das coisas que eram do pai dele. Querido, se você está cuidando das coisas que o Senhor está dando para você, Ele vai levantar você no tempo certo. Se você não está se deixando abater por qualquer situação, Ele vai te levantar no tempo certo. Ontem eu estava com um casal, um amigo meu, e ele disse assim, Xandão, eu não tinha dinheiro para nada, cara. Eu passei uma escassez muito grande na minha casa. E quando eu chorei, eu cuidei de muitas pessoas, cuidei de muita gente. E quando eu chorei, foi o dia que a minha esposa estava na frente do espelho chorando, porque ela não tinha maquiagem. Eu falei, mano, eu não saberia o que fazer se minha esposa chorasse por maquiagem, cara. Querido, de repente esse jovem teve um insight dentro dele, começou a fazer um curso, voltado para a área de internet, sempre fiel a Deus, sempre honrando o Senhor, numa única tacada, 180 mil reais, de uma conta que estava negativa, foi transferida para a conta dele. Cara, se você manter-se na aliança, seja fiel nesse pouco, o Senhor vai te colocar no muito, cara. O Senhor vai te colocar no muito. Então cuidado, irmão. Cuidado nesse tempo dos improváveis, que a gente pode estar desprezando alguém que Deus quer levantar. Só porque ele não sabe cantar ainda, só porque ele não sabe da paz do Senhor ainda. Eu fui para Criciúma semana passada, e foi engraçado, né? Às vezes entra a 5ª série dentro da gente, né, cara? Aí eu estava no carro, eu, o Kevin, o Bruno do ar, a gente foi parar no pedágio. Eu falei, mano, vamos fazer uma brincadeira com a mulher aí do pedágio, né? Não posso falar que fui eu, senão você não vai ter credibilidade. Eu não vou ter. Foi o Bruno que inventou isso aí. Eu falei, vamos fazer uma brincadeira com a mulher aí, né? Pra gente distrair um pouco. Falei, pergunta pra ela onde fica Cafarnaum. Aí a gente parou assim, a mulher toda sorridente. Oi, tudo bem? Tudo bem. Ela e vocês, tudo certo. Aí o Bruno falou assim, onde vai pra Cafarnaum? Daí ela falou assim, quê? Eu não pulo carnaval, não. Daí eu olhei assim pra ela e fiz assim, mas nem a gente. Dela, com essa carinha. Eu falei, é sério, a gente é crente, a gente está indo pregar numa conferência Criciúma dela. Vocês querem enganar eu com essa carinha? Falei, cara, ela não botou fé, cara. Esse dia eu estava na igreja do pastor Farley lá, meu amigo, tô lá, cara, adorando a Deus. De repente veio um jovem, eu falei para Marcelo, falei, amor, alguma coisa esquisita, cara. Tô lá adorando a Deus, vem um jovem, coloca a mão assim em mim. Eu olhei e falei, oi, ele, posso orar por você? Falei, pode. Sabe o que foi a oração dele, Brunão? Deus, faz esse jovem voltar para o Senhor hoje. Eu fiz assim, oxi. Aí eu estava com a mão erguida, achei que eu ia receber uma revelação poderosa, né? Baixei a mão. Falei, Deus,
E o cara assim, Deus, faz ele voltar para o Senhor hoje. Aí começou a gritar, filho, você é a ovelha que estava perdida, mas está voltando hoje. Eu falei, Jesus, sonda meu coração, porque eu acho que eu devo estar desviado, eu não sei. Cara de Deus, cara. Eu falei para Marcela, eu preciso me vestir melhor, eu acho. Falar melhor, porque estou desviado, cara. Aí ele falou assim para mim, amém? Eu fiz assim, glória a Deus. Aleluia, obrigado, irmão. Eu falei, quem sabe, né? Sei lá, Deus está sondando o íntimo do meu coração, não sei. Gente, por muito tempo eu observava os homens e mulheres que pregavam em cima de púlpito. E por muito tempo eu dizia assim, eu nunca posso ser usado numa igreja por Deus pelo jeito que eu sou. Eu nunca poderei ser usado por Deus da maneira que eu sou. Eu não falo igual esses homens. Eu não tenho um comportamento como eles têm. Eles falam bonito. O dia que eu fui no núcleo de pastores aqui, eu quase fui embora de vergonha. Tá todo mundo de terno, arrumado bonito, e eu estava de calça, tênis e corrente. Aí a Marcela falou, e aí? Eu falei, e aí que eu fiquei. Irmão, quando eu sentei, eu estava numa fileira assim, tinha um monte de gente de terno, tudo bonito. Os caras estavam todos com os braços assim, E eu estava ali, do meu jeitinho, daí eles olharam assim, e eu, Pai do Senhor. De repente, quando eu me vi, uma hora eu olhei para o corredor para ver eles assim, porque eles estavam realmente bonitos. Eu olhei assim, eu estava assim também. Cara, então eu olhava para aqueles homens, para o Leandro, para várias pessoas, e eu falava, eu não posso ser usado assim. Um dia eu estava na Poema em Taubaté, cara. Um profeta vem, coloca a mão e fala assim, Xandão, assim diz o Senhor, cara. Todas as vezes que você olha para esse púlpito, você fala para Deus, Deus, eu não posso ser usado nas igrejas, porque eu não sou como eles. Eu não falo como eles, eu não me visto como eles. E o Senhor disse assim para mim, aquele dia. Ele falou assim, você diz que você não é normal. Isso era meu coração, igreja. E ele falou assim, você diz que você não é normal. E ele disse assim, assim diz o Senhor, quem disse que eu te chamei para as coisas normais? E ele disse assim, a partir de agora, eu vou levar você só em lugares tradicionais. Queridos, os lugares que eu mais preguei na minha vida, em 3 anos de Poema, foram Assembleia de Deus, igrejas completamente tradicionais. E eu ia de terno, eu ligava e falava, vocês, posso ir de camisa curta, boné, alguma, como que é? Pastor, pode vir do jeito que você quiser, ok. Pastor, não, aqui a gente precisa de terno, eu vou de terno. Querido, eu estava sentado com o pastor Fabinho do Bola de Neve da Fazenda Rio Grande. E eu falei assim para o Fabinho numa mesa. Recentemente, falei, Fabinho, eu estou amando Curitiba. Eu sou mais curitibano que os curitibanos. Ele disse assim, cara, você não pode ser. Falei, por quê? Ele falou assim, porque todas as vezes que Deus quer fazer uma transição numa cultura, Ele traz alguém que não é da cultura. Ele traz alguém diferente da cultura. Querido, Deus queria fazer uma transição na vida de Israel. Então Ele levantou alguém fora da cultura, fora do padrão, fora do jeito de ser, fora do jeito de andar e de falar, mostrando que o poder, a autoridade e a soberania é de Deus. Sabe por que eu estou contando essa história? Não queira se tratar como um crente normal, você não é normal. Esse papo que marido é tudo igual, não é igual. Um marido nascido de novo não pode ser igual. Uma esposa não pode ser igual se ela nasceu de novo. Filhos que nasceram de novo não é igual, nasceu de novo. Agora o Cristo está dentro dele, é uma nova criatura. E por que eu estou contando essa história, querido? Porque é aquilo que Deus, erga sua mão comigo, as duas mãos assim, Porque aquilo que Jesus vai fazer na sua vida, na sua casa, no seu ministério, na sua família, vai ser de uma forma anormal, porque Deus não pode ser colocado numa caixa, Deus não cabe dentro de uma religião. O que Ele vai fazer no seu ministério, na sua casa, querido, vai ser através de você, vai ser através do jeito que você é. Se você usa bermuda ou não usa bermuda, se você está de terno ou não está de terno, se você tem boné ou não tem boné, se tem brinco ou não tem, Deus vai fazer uma coisa anormal de transição na sua casa e na sua vida, no nome de Jesus. Aplauda Jesus, pode aplaudir aqui.
Querido, você não é normal. Você não é normal. Para com essas ideias. Um dia falaram para minha filha assim, para mim: a filha de vocês não é normal. Porque ela não se diverte muito. Ela não vai na Disney. Eu falei: meu Deus. Não vai na Disney. Não vai mesmo, não tem dinheiro para ir. Se tivesse, ela ia. Ela falou: se a filha de vocês não aproveita. Ela não é normal. E eu disse assim: mas não vai ser nunca. Olha o pai que ela tem. A mãe. Olha a nossa vida. A irmã do Danilo um dia falou assim para mim: sabe qual é a diferença dos nossos filhos para um monte de filho aí? Eu falei: o quê? Ela disse: porque os nossos filhos estão sendo gerados no fogo. E uma vez gerado no fogo, não se acostuma com outro lugar. Uma vez experimentou a graça de Deus, você não consegue viver sem ela, cara. Uma vez que você foi tocado pelo amor furioso de Jesus, você não consegue mais viver sem Ele. A gente canta que quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe, como que é mesmo? Ver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, pela glória, a glória de Deus. Aleluia! Sabe, querido, quando Saul foi ungido com jarro e Davi com chifre, chifre representa as coisas sobrenaturais na vida de um cristão. Deus estava aprovando e dando legalidade para um homem pequenino que ele iria sinalizando que ele iria fazer coisas sobrenaturais. Essa é a diferença, irmão, de quem é ungido de qualquer jeito e quem é ungido diante da palavra, irmão. Deus estava dando legalidade. Deus estava dizendo para aquela família, para aqueles homens, Deus estava dizendo para Samuel: eu não quero alguém perfeito, eu não busco alguém perfeito, mas eu quero alguém que o coração é inteiro meu. O que Deus estava dizendo é: eu não quero alguém perfeito, mas eu quero alguém que eu possa morar dentro. Eu quero alguém que eu possa dar poder, autoridade, até fama, porque Deus dá fama para nós, irmão. Mas que elas não vão se perder. É o que Deus estava dizendo. Não podemos ser como a geração de Balaão, irmão. A geração que está negociando o vinho que Deus está dando. Negociando a unção que Deus está dando para nós. A unção que Deus está dando para nós, querido, não é para você ficar famoso no YouTube postando vidinho de perna crescendo, para ganhar seguidor. A unção e o poder que Deus está dando para nós, querido, é para destruir as obras de Satanás. E quem carrega essa glória, Xandão? Só homens mortos. Só homens quebrados. Só homens moídos. Mulheres quebradas. Mulheres moídas. Essas são as pessoas em qual Deus quer depositar a sua glória. Porque uma vez quebrado, irmão, você não quer mais sair de perto de Jesus, cara. Que a gente possa não nesse tempo carregar a unção que Deus está dando para a gente de qualquer jeito. Saul foi negligente com esse chamado, com essa unção que Deus deu. Igrejas centenárias nesse tempo no Brasil, irmãos, tem caído em escândalo. Pastores adulterando, negociando a glória que Jesus deu, a unção que Jesus deu. Pessoas recentemente agora que deixaram a sua esposa da mocidade, deveriam honrá-la, porque a Bíblia diz para honrar a esposa da mocidade. Largou para ficar com uma mais bonitona. E agora está em cima de vários púlpitos pregando o evangelho. Estão negociando, irmão, a glória que Jesus deu por uma agenda. Se a gente está indo nas igrejas pregar final de semana,
e as pessoas não nos honram, querido, não estamos indo lá por causa dela. Estamos indo por causa do que a gente vai ganhar. O que vão dar para nós. Alguns meninos aqui já foram comigo a algumas igrejas, não existe honra. Não existe, e aí, tudo certo, com um copo d'água, não existe. Nós não estamos lá por causa disso, irmão. Nós estamos lá para manifestar o Cristo que há em nós. Então, em nome de Jesus, Colossenses capítulo 2, verso 8. Chega de religiosidade, diz para o seu irmão, chega. Chega de religiosidade, gente, em nome de Jesus. Verso 8. Colossenses capítulo 2, verso 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Pula para o verso 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Irmão, a segunda religião quase entrou através de Samuel, mas a primeira entrou por causa de Adão. Como assim, Xandão? Quando Adão peca, quando ele cai, o que ele faz? Se esconde. Se esconde, tampa sua nudez, se esconde de Deus. E o que a religião ensinou para mim e para você? Não mostre a sua fraqueza. É a primeira pegada de religiosidade. Não mostre a sua fraqueza, porque se você mostrar a sua fraqueza, você vai perder seguidor. Não mostre a sua fraqueza, porque se você mostrar a sua fraqueza, as pessoas não vão querer andar mais com você. Querido, tivemos uma reunião de liderança recentemente. Cheguei aqui, rasguei meu coração diante de todos os líderes aqui, ó. Pode perguntar para todos eles. Falei, deixa eu falar um negócio para vocês. Faz uma semana que eu não durmo, eu estou com o peso da igreja nas minhas costas. Não é o diabo, não é a opressão, mas eu estou sentindo um peso espiritual. Por favor, orem por mim, eu não consigo dormir. Faz uma semana, eu estou indo dormir às 7 da manhã. E a igreja nas minhas costas, e é a família, e é os irmãos, é todo mundo. Por favor, orem por mim. Tinha líder que começou a abrir a boca de chorar, já falou, meu Deus. Falei, vocês podem orar por mim? Irmão, todo mundo levantou aqui, colocou a mão na minha cabeça e oraram pela minha vida. Mas a religião ensina que você não pode fazer isso. A religião é só o pastor que sobe o monte para orar, você não pode. A religião fala que o pastor pode, irmão, e você não, então o véu não foi rasgado. O véu está costurado. Alguns estão querendo costurar o véu que Jesus já rasgou, impedindo você de entrar no santo lugar, se tornar um foguinho de verdade, se tornar um sacrifício vivo de verdade. Está liberado, querido, a morte de Cristo dá autoridade e legalidade para a gente entrar no santo lugar e ter parte na mesa de Jesus. Xandão, minha vida está uma bagunça. Cara, mas a religião falou para você que finge que está certo. Já viu os irmãos, quando o cara chega triste na igreja, irmão, daí vem o cara da fotografia, ele fala, ó fotógrafo, muda a cara. Aí sai lá e lá estragando assim, ó. Tem linguinha, tem uns que põem linguinha. Cuidado, irmão, os caras fazem figurinha, hein? Cuidado. Finge que dá, minha vida não está boa, mas finge que dá, irmão, está tudo certo, ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber que está passando isso aí. Sabe o que é, pastor? Tatuagem é proibido. Irmão, mas a mulherada faz sobrancelha de tatuagem. Não pode marcar o corpo, pastor, mas tem gente que está pondo silicone. Queridos, não adianta querer colocar mais um palmo de saia, se a pombagira está morando dentro ainda. Não adianta chegar aqui e profetizar na vida das pessoas, chegar em casa ser um demônio com a mulher e com os filhos. Seja primeiro profeta dentro da sua casa, meu amigo. Que religião maldita é essa? Sabe o que a religião fez com você e comigo? Sabe o que eles fazem?
Eles não conseguiram mudar, querido, o homem interior. Então agora eles começam a colocar coisas exterior. Não pode brinco, não pode maquiagem, não pode pular, não pode gritar. A igreja é preta, é do diabo. Irmão, sabe por que a igreja é preta? Para melhorar a fotografia e vídeo, mais nada. E o dia que não injuriar com esse preto, que não é pinta de verde, de amarelo, qualquer outra cor. A gente não é pegada nisso. Não toque, não pode. Chegaram para o pastor Leandro e falaram assim: sabia que você não pode ir na praia? E você tem que dormir de terno, porque se você não dormir de terno, o anjo não vem visitar. O Leandro, pior que eu vou ter que falar isso do Leandro. O Leandro é meu pastor, gente. Vou ter que falar isso, cara. Depois vocês editam. E o pior é que ele dormiu 3 meses de terno, mas não fala para ninguém. E o anjo não veio até hoje. É, mano? É, cara, tem que aproveitar que meu pastor não está aqui. Deixa eu falar um pouco dele. Não pode computador, irmão. Deus foi o cara que criou o touch. Na onde, Xandão? Quando ele estava lá com Moisés no monte, escreveu com o dedo dele touch. Estuda as escrituras nos evangelhos. Jesus tinha casa na praia, irmão. Jesus dropou as ondas, irmão. Chegou no surf para os irmãos que estavam lá no barco com medo. Quem falou para vocês que nós não podemos ser felizes, querido? Quem falou que a gente não pode se divertir na presença do Senhor? Ah, eu não vou em festa de aniversário porque ele é de Deus. Jesus foi em casamento, meu irmão. Não comemora o aniversário de Cristo, porque, pastor, nem é dia 25 de dezembro, eu também não estou nem aí, irmão, mas ele nem comemora. Deixa eu contar uma história para vocês. 2004, na Indonésia, apareceu um tsunami. E lá na Indonésia, você é preso se você carregar droga e pregar o evangelho em praça pública, ou na rua para alguém. Andar com a Bíblia na mão, você é preso, e além de ser preso, você é digno de morte. Droga e pregação do evangelho. Só que tinha uma comunidade de cristão lá, e daí chegaram para o prefeito da cidade: cara, a gente queria comemorar aí o 25, aí, o aniversário aí de Jesus, 25 de dezembro. Não lembro se lá era 25. Como que pode? O prefeito falou assim: vocês não podem. Mas eu vou dar uma moral para vocês. Sobe um monte, sobe a montanha, e vocês podem comemorar o aniversário do Jesus de vocês lá em cima nessa montanha. Pode colocar no Google, irmão. Sabe o que aconteceu? Antes daqueles cristãos descerem a montanha, o tsunami veio e destruiu a cidade. E sabe o que rolou? Os cristãos que sobreviveram foram os mesmos que ajudaram no resgate. E houve um avivamento na Indonésia. Para de ser crente chato, pelo amor de Deus. Quantos de nós parou de ir na casa do familiar porque lá está cheio de escultura? Quantos de nós parou de visitar um amigo porque ele ainda é cachaceiro? Ei, querido, em Romanos diz que se as pessoas não se convertem, porque não há quem pregue. Então, pelo amor de Deus, quantos de nós parou de visitar o seu parente, seu primo, porque ele não é crente como você? E às vezes até graças a Deus, irmão, que ele não é igual a alguns. Talvez ele é mais de Jesus do que alguns de nós. Ei, igreja, vamos acordar. Vamos acordar, pelo amor de Deus. Jesus andou com prostituta. Jesus andou com cafetão, meu amigo. Jesus evangelizou leprosos. Sabe aquela passagem, eu não lembro se era João, capítulo 6, eu não lembro, que Jesus cospe no chão. Sabe como era a cultura daquela época? Sabe como era? Quem era leproso, tinha uma doença ou tinha uma fama na cidade, quando passava diante do judeu, o judeu cuspia no chão, dizendo: eu reprovo isso aí. Eu não concordo com isso aí é um limbo. Isso aí é o lixo da sociedade. Um dia o pastor José Barreto, ele estava pregando, eu estava ali assim, ó, lá em Taubaté. Ele: olha a igreja, pro Xandão, era o lixo da sociedade. Fiquei famoso. Eu vou até escrever um livro, cara, e vai ser esse título: Lixo da Sociedade. Então eles reprovavam essas pessoas cuspindo no chão. Mas olha a maravilhosa graça de Jesus, cara. Quando ele se depara com aquele cego, o que ele faz? Cospe no chão. Ajunta o barrinho ali, ó. A matéria-prima que a gente foi feita, irmão, coloca nos olhos ali daquele homem. Você está enxergando?
Eu vejo pessoas como árvores. Não, espera aí, então você está vendo coisa. E coisa não é de Deus. Você tem que ver pessoas como pessoas. Então ele ora de novo e aquele homem volta a enxergar aquilo que as pessoas estavam reprovando. Jesus estava dando a aprovação. Aleluia. Diga para o seu irmão assim, ó, Jesus não quer. Diga com fé, irmão. Jesus não quer a sua espiritualidade. Jesus quer a sua humanidade. Aleluia. Aleluia. Quebra o meu vaso. Meu vaso. Eu quebro meu vaso aos seus pés. Aos pés do meu amado, eu quebro meu vaso. Seja restaurado toda sorte de bênção na sua vida, irmão. Seja restaurado os seus sonhos, o seu sentimento nessa noite. Aquilo que homens roubaram de você, a subjetividade que homens roubaram de você, pela fé nós estamos devolvendo para você. Pela fé nós estamos devolvendo aquilo que Jesus começou na sua vida um dia, e talvez por alguma religiosidade travou você de viver algo mais poderoso. Seja quebrado nessa noite qualquer barreira, qualquer amarra, qualquer corda, prisão da sua vida, em nome de Jesus. Vamos lá, igreja. 1 Coríntios capítulo 2, verso 1. Irmão, a obra do Evangelho, a obra do Evangelho em mim, ela é uma obra para os vulneráveis a Deus. Olha, 1 Coríntios capítulo 2. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, olha só Paulo falando, foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas, de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Gente, o Paulo era um homem letrado, todo mundo sabe da história dele, do contexto dele. Mas quando Paulo se converte, ele tem que voltar, se eu não me engano, acho que era para a Grécia, onde tinha os homens mais letrados daquela região. E naquela cultura deles, todos esses homens que pregavam sua sabedoria em praça pública, eles tinham umas técnicas de persuasão. Esse é o contexto desse texto. Então eles tinham técnicas de atrair o povo, técnicas de prender o povo, de chamar para perto de alguma forma. Eram algumas técnicas que eles usavam. Então o apóstolo Paulo vai para esse lugar pregar o evangelho. E por isso que ele diz assim, eu não preguei com uma mensagem, eu não sou eloquente, não preguei com uma mensagem de sabedoria, e nem técnicas, nem nada de persuasão. Porque se Paulo pregasse naquele ambiente usando técnica, todo mundo saberia. Todas as pessoas que estivessem ali olhariam para Paulo e iriam falar, cara, essa técnica que está usando eu sei. Então naquele momento Paulo tem que desfazer de todo o seu conhecimento para pregar pelo poder do Espírito. Segundo os historiadores, quando Paulo nesse contexto prega, mais de 30 homens se rendem ao Evangelho. 30 mil homens se rendem ao Evangelho. Querido, eu vejo pessoas novatas que se converteram agora, querendo pregar nos púlpitos. Não tem problema nenhum, mas precisa ter aliás, tem problema. Precisa amadurecer. Pessoas que se converteram recentemente, estão em grandes conferências, grandes cartazes, grandes púlpitos, pregando um Deus que ainda eles estão conhecendo. O apóstolo Paulo, nesse contexto, Paulo cai no chão, a Bíblia tem uns que falam que caiu do cavalo, mas não é, pode ler. Ele cai no chão, e ele vai 3 dias dentro da casa de Ananias, ser cuidado. Após aquilo lá, se você for ler o livro de Atos, ele vai até Jerusalém, conhecer os apóstolos que existiam antes dele.
Quando ele volta de Jerusalém, ele passa por Arábia, vai para Damasco, fica mais 3 anos ali, estudando, aprendendo, sendo discipulado. E após isso, ele vai conhecer Pedro, onde ele passa 15 dias com o apóstolo Pedro. Irmão, existe um tempo de preparação e o povo quer pular o processo. Paulo, sendo Paulo, precisou ser discipulado na mesa. Precisou se converter na marra, irmão. Ai, pastor, mas meu negócio é com Deus. Querido, se o seu negócio é com Deus e não é com o próximo, seu negócio não é com Deus. Não, Xandão, meu negócio é Deus, ninguém fala na minha vida. Então não é com Deus, irmão. Não é com Deus. Moisés falava com Deus face a face, mas Deus levantou Jetro, que era o seu sogro, que nem crente era, para ensinar ele sobre liderar a equipe. Então, em nome de Jesus, você sonha em fazer alguma coisa, cara? Você sonha em ser alguém dentro do ministério, Deus revelou para você, vai buscar ajuda. Deus revelou que você vai ser um pastor, um missionário, vai buscar ajuda. Vai investir no seu ministério, no seu chamado, ninguém vai fazer isso por você, só você, irmão. Levanta e vai para cima. 1 Coríntios capítulo 4, alguns de vocês se tornaram arrogantes. Olha só, você vai falar com os caras do YouTube, 5 milhões de seguidores, e a gente pregando o evangelho de poder, de vida e transformação, e os caras pregando lenga-lenga, e o povo vai nesses caras, e a gente fala, jovem, vamos andar juntos, você precisa mudar algumas coisas aqui, seu comportamento. Sabe o que eles falam para a gente? E a gente já escutou isso na face, cala a boca, a gente tem 5 milhões de seguidores, vocês não são ninguém. Jovens tenros, pregando por aí qual é o problema da igreja. Eles dizem no YouTube, no Instagram, sabe qual é o problema da igreja? O problema da igreja é isso, querido. Não adianta falar de problema de igreja se a gente não quer se tornar a igreja. Não adianta querer falar da igreja se a gente não está disposto a morrer por ela. É por isso que a gente está falando dessa unidade de andar junto, querido. Você acha que é fácil andar junto com os irmãos? Tem dia que está todo mundo na benção, comendo caranguejo no restaurante. Mas tem dia, meu amigo, que não tem nem uma água na mesa, é pancadaria. É ir para cima do outro, por amor, por zelo, por cuidado. Ninguém cresce sozinho, irmão. Você não é samambaia. Samambaia cresce sozinho, né? Nem precisa jogar água, né? Os irmãos samambaia. Precisa? É o cacto. É os irmãos cacto. Não precisa de nada. Diga para o seu irmão com muito carinho, para você não arrumar confusão. O diabo não quer arrancar você da obra. Ele quer que você faça a obra com ele. Diga assim para ele, o diabo não quer tirar você da igreja. Ele quer tirar você da verdade. Aleluia. Está feliz? Então eu acredito, irmão, eu quero encerrar, que os púlpitos hoje deveriam ser mais de homens mortos para si, e não deuses. Homens que servem a igreja, homens que se deixam ser tocados. Cara, eu estou cansado de ouvir pastor que não dá acesso para ninguém, que cobra pedágio, pastor que não ama mais ovelha, cara, pastores que já perdeu o cheiro da ovelha que ele tinha. O dia que eu estava vindo para cá, eu falei, mãe, pode orar por mim, mãe? A minha mãe disse para mim, olha aqui, cara, não suba para sua cabeça a obra que Deus vai fazer através da sua vida. E na sequência ela disse assim, Deus, não deixe o meu filho perder o cheiro das ovelhas. Eu estou cansado de ver pastor, cara, porque o cara tem a condição melhor na vida, dá acesso, e para quem não tem, o pastor não dá. Verdadeiros onãs, que ao invés de gerar, está jogando sêmen por terra, porque não quer a responsabilidade. O evangelho sempre foi de pessoas, cara. Sempre foi com vidas. Eu quero encerrar
João capítulo 17, verso 3. Querido, que a gente possa conhecer Jesus nesses dias mais do que nunca. E aqui está, olha, João 17, verso 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é esta, meu irmão. E eu encerro com 2 Coríntios capítulo 11, abra comigo, por favor, eu quero que você leia. A minha versão é NVI. Querido, essas palavras de Paulo eu faço das minhas nessa noite. Eu faço das minhas nessa noite. 2 Coríntios capítulo 11, verso 1. Essas são as minhas palavras, cara. Quando eu li isso aqui, eu falei, sou eu. Espero que vocês, igreja, suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês, igreja, é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente de que aceitaram, vocês o suportariam facilmente. Todavia, verso 5, todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses super apóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato já manifestamos isso a vocês e em todo tipo de situação. Querido, essa é a minha fala nessa noite como pastor dessa casa. O meu zelo com vocês é para que vocês se permaneçam com um único marido chamado Cristo. Não se apaixone pela igreja e nem pelo pastor. Se apaixone por Cristo. Nós estávamos numa mesa, eu e mais 2 amigos aqui, o Kevin e o Bruno. E de repente as pessoas na mesa falaram assim para a gente, cara, na nossa igreja a gente não pode pregar certas coisas, porque as pessoas vão achar que é indireta para elas. A gente não pode falar de certas coisas, porque as pessoas vão achar que a gente está dando indireta, e a gente pode ferir alguns. E na Poema, como é? Eu falei, lá a gente é tudo na face. Connected. Querido, as escrituras é uma afronta para nós. Se você ler a Bíblia, você vai notar que ela está falando na face. Se você ler a Bíblia, você vai ver que ela está dando indireta sim. Cada vez que o pastor Xandão lê a Bíblia, eu me sinto ainda mais indigno, e ainda mais necessitado dessa glória. O Evangelho é uma indireta, querido. Você não pode estar vivo demais para não suportar isso aqui. O Evangelho é uma indireta. É mais fácil muitos de nós ir para uma pregação, virar membro de YouTube, para uma pregação que faz cócegas nos nossos sentimentos. Uma pregação, querido, que vai massagear o seu ego. E o Evangelho existe uma única mensagem, contém uma única mensagem: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Querido, palavras que massageiam o nosso ego e os nossos sentimentos, que arrancam uma lagriminha, não libera ninguém para o destino e para o propósito, querido. Power on. Connected. Hello, Mota. Querido, que libera você para um propósito, para um destino, é a palavra de Deus. A palavra é a única coisa na face dessa terra que liberta um preso da escravidão e por maravilhosa luz. A palavra te dá um destino profético. A palavra, ela restaura a sua vida e a vida das pessoas que andam com você. É a palavra.
Então, de verdade, meu irmão, se a gente quer uma vida diferente, responda diferente na mensagem. Querido, se alguém aqui quer uma vida de sucesso na vida, eu tenho um convite para você: desça. Se alguém aqui quer que seu ministério frutifique ainda mais, que você prospere ainda mais, desça. Responda diferente na mensagem. Quer mudança na minha vida e na sua, querido? Precisamos responder diferente ao apelo de Cristo. Cristo quer morar dentro do nosso coração nessa noite, quer morar dentro do seu coração. Mas você precisa responder diferente, cara. No Evangelho não tem opção B, irmão, e nem opção A. O Evangelho é sim, eu sou de Cristo, ou eu não sou de Cristo. Ou a gente é ou a gente não é. Não existe um vácuo, não existe um meio termo. Ou estamos sendo de Deus, ou estamos sendo o diabo. Ou estamos vencendo com Cristo, ou o diabo está martelando a nossa cabeça. É sim ou não. Tem alguém que queira descer nessa noite, cara? Porque existem águas mais profundas nessa noite para mim e para você. Tem alguém que queira descer nessa noite mais um pouquinho, querido? Erga sua mão, expressa o seu coração, abre a sua boca, faz alguma coisa nessa noite, mas não sai daqui da mesma maneira que você entrou. Aleluia!